Eu só quero saber se vocês estão preparados para a resenha de hoje. Eu acredito que estão, né? Então bora lá, já pega o café de vocês, o chá, tá? E bora... e bora conversar aqui. Imagina um dia qualquer assim, você acorda de manhã e do nada você tá se transformando num inseto gigante. Absurdo, né? Eu também acho. Foi o que aconteceu com Gregor Samsa, um caixeiro viajante, que pra quem não sabe o que é um caixeiro viajante, é um profissional que trabalha vendendo mercadorias em cidades, em lugares diferentes. Então ele viaja levando essas mercadorias para vender. Então esse profissional em um belo dia acorda se transformando num inseto gigante. Muito absurdo e agoniante. Então o que mais chama atenção, o que mais a família dele acha ruim é que ele não vai poder ir pro trabalho. E ele também ficou super chateado porque ele acordou desse jeito, ele não podia ir trabalhar. Ele era um viciado em trabalho. Então, ele ficou super agoniado e a família dele ficou... O que mais achou estranho, o que mais achou ruim foi ele não poder ir pro trabalho dele, porque ele era o responsável financeiro da família. Então, ele bancava, ele era responsável, né, por tudo. O pai dele estava todo endividado e aconteceu isso. Eles acharam isso horrível, né? E o patrão dele foi atrás dele, na casa dele, para perguntar por que ele não ia trabalhar, e aconteceu que a família dele explicou que ele não estava bem, então não deixou, ele não, nem saiu, ele nem viu, o patrão dele nem viu ele, mas ele foi demitido, ele perdeu o emprego, então isso chocou a família. E o que mais a gente percebe na história é que ocorreu uma metamorfose nele. Ele se transformou num inseto gigante, mas também teve uma metamorfose na família dele, né? No senhor Sansa e na senhora Sansa. E na irmã, que é conhecida, tem livros que o nome está escrito como Gretchen e outros como Greta. No início, a filha, a irmã, que na época ela ainda era muito nova, acho que ela tinha uns 12 anos, ela levava a comida, levou a comida favorita dele para ele comer. Só que como ele tinha se transformado num inseto, aquilo lá não era bom para ele. Ele queria coisas que o inseto come, sabe? Então ele não comeu de jeito nenhum. E ela viu que ele não quis, ela levou outra comida para ele. Várias, na verdade. Ela levou várias comidas para ele comer. Ele comeu, ficou feliz. Deu água. Ela limpava o quarto dele sempre. E, gente, a gente vê a mudança abrupta de como ela age com ele, sabe? E isso deixa a gente muito muito na bad, muito triste. Por como ela trata o menino. E não só ela, mas os pais dela também, deles. Ela era uma pianista e ela também estava buscando melhorar de vida, crescer na vida, né? E ele simplesmente lá no quarto, eles negligenciando, eles deixando ele ir pra lá. Isso que deixa a gente triste, né? Ao ler o livro a gente fica super reflexivo. É um livro curto, ele tem cerca de 100 páginas. É curto, mas é reflexivo, é filosófico, é intenso e triste, né? Como eu já disse. Mas acontece tudo isso, né? Como eu falei pra vocês.
E até que em um dia, né, ela resolveu ir limpar o quarto, né, dele lá. Só que antes dela limpar, eu lembrei aqui que aconteceu antes, né, ela havia comentado com os pais, a gente precisa se livrar do inseto, esse inseto não é de jeito nenhum meu irmão, a gente tem que se livrar dele, tem que livrar dele de alguma maneira. Então eles falavam isso, né, do menino, e isso é uma reflexão, né, de pessoas que têm alguma enfermidade, pessoas que são inúteis, né, na sociedade, como a família vê muitas vezes essa pessoa, e não só a família, outras pessoas, né? Mas a gente vê também, faz uma reflexão também de uma família tóxica, porque não é todas as famílias que são assim, mas uma família tóxica, né? Uma família tóxica. A gente sabe que o Kafka, ele teve uma relação com o pai dele muito conflituosa, uma relação abusiva, uma relação tóxica, né? Ele conta no livro da Cartas ao Pai. O livro, ele é um livro curto, né? Ele tem até 100 páginas. E depois que aconteceu tudo isso, de a mulher da menina falar que queria se livrar, né, dele, que não era o irmão dela, ela já tinha parado de limpar a casa lá, o quarto, ela já havia parado de limpar o quarto dele há muito tempo, ela havia parado, até que ela decide voltar e ir lá limpar o quarto dele. Só que uma ressalva, ela não tinha mais dado comida pra ele há um bom tempo. Então ele, que era um inseto, ele tava fraco. E ela falou que ele conversou, chamou ele no quarto. Então ele não conversou porque ele tava fraco e ela achando que ele tava zoando, que ele tava brincando. Até que ela mexeu com a vassoura nele e ele morreu. Isso é chocante porque mostra a negligência deles com o rapaz, né? A gente vê que eles só tinham interesse no financeiro dele, né? Quando ele estava impossibilitado de levar renda, eles simplesmente não se importaram com ele mais, né? E achavam que ele era um peso. Então fica a reflexão, né? Eu quero saber se vocês já leram esse livro, o que vocês acham. Eu gostei do livro, eu achei triste. Eu fiquei muito reflexiva depois que eu concluí a leitura. Pensando, é um livro curto, gente, mas é um livro curto, filosófico e profundo. Porque quando eu terminei de ler o livro, ficou vendo as imagens na minha cabeça. E eu, meu Deus, o cara virou um inseto. É tipo uma coisa absurda. Então, esse livro, ele me lembrou também muito o livro A Morte de Ivan Illich, onde ele morreu, o Ivan Illich, e simplesmente ninguém se importou, ninguém não tava nem aí, sabe, que ele morreu, tipo, ninguém ligou. Então, me lembra isso porque o Ivan Illich, ele viveu para agradar tudo e a todos. Trabalhava onde ele não gostava, casou com quem por conveniência. Então, reflete muito, né? Tem uma ligação com o livro, porque o Gregor, ele era responsável por prover para a família dele, para os pais, para a irmã, mas ele também não pensava nele, né? Ele não pensava, ele só queria agradar a família dele, né? Então tem essa reflexão. Tem uma crítica, né, ao trabalho, à família. Então é um livro assim que eu gostei, eu leria novamente. E quando ele publicou o livro, ele
foi publicado, né, não fez sucesso no país dele, que foi a República Tcheca, né? Fez sucesso em outros países. E hoje em dia é um livro muito famoso que completou 100 anos em novembro de 2025. A minha crítica sobre o livro, eu recomendo esse livro demais para ler, para te fazer refletir, e ele é muito bom para reflexão, né? Tem muitas interpretações do livro. Tem pessoas que acham que ele não se transformou no inseto, mas a gente, quando lê, a gente vê que ele se transformou no inseto. E no final da história, ele morreu, né? Eles se mudam para outra cidade, ficam super felizes porque eles vão se mudar e vão recriar a vida deles. E tipo, é isso, sabe? Morreu e aí eles ficam felizes que se livraram dele, vão viver em outro lugar, criar outra vida. E isso foi triste, mas fazer o que, né? A gente tem que observar a crítica por trás do livro. Eu quero saber aqui, me conta nos comentários, o que você acha da obra? Você gosta dessa obra? Me conta, tá bom? Obrigada pela atenção. Já se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Beijo!